Olá, muito bom dia. Você que é jovem, eu tenho um conselho todo especial para você. Mas dizem que conselho é o seguinte: se fosse bom, a gente não apresentava livremente, mas a gente cobrava por ele. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, eu ouvia os mais velhos dizerem o seguinte: que se conselho fosse bom, a gente não dava de graça, a gente acabava cobrando. Mas eu vou deixar essa cortesia aqui para você, tá certo? Eu quero ler Juízes capítulo 14, versículo de número 3, está escrito assim: Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo de Israel, para que vá tu e tome mulheres dos filisteus, desses que não têm nenhum compromisso com Deus e nem querem saber? Mas ele disse a seus pais: Não quero conselho, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Juízes capítulo 14, versículo 3, conta essa história, e esta palavra é para você que é jovem. Ultimamente, a quantidade de jovens, tanto meninas como meninos, que estavam na igreja, que estavam na presença de Deus, que estavam servindo a Deus e que saíram da igreja por este mesmo motivo, é muito grande. Então, se você chegou neste vídeo e eu estou aqui falando, é porque Deus está falando com você. Não saia da igreja, não saia da presença de Deus por motivo nenhum, muito menos por um motivo tão banal como este. No que nós temos aqui é um conselho. Quem não conhece a história de Sansão e quem não sabe que ele se deu muito mal por causa das escolhas que ele fez. Embora seu pai e sua mãe o aconselhassem para que ele fizesse escolhas melhores, filtrasse mais as suas escolhas, mas ele não quis. O próprio Deus, sem sombra de dúvida, aconselhou a Sansão a respeito de como ele estava levando a vida. É indiscutível que você vai casar, tanto você que é menina como você que é menino, mas o casamento é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso que você faz diante de Deus e diante das famílias, tanto da sua como do seu cônjuge. Você não pode, depois de um tempo, desprezar sua mulher. Você que é mulher não pode, depois de um tempo, desprezar seu marido. Lembre-se, ele disse, até que a morte os separe. Ah, mas pastor, tem casal que é obrigado a separar porque não dá certo. Deveriam ter visto isso antes de firmar o compromisso. É para isso que serve o namoro, para você conhecer a pessoa com quem você vai dividir sua vida, sua cama, seu trabalho, seus defeitos, suas doenças, suas alegrias, suas vitórias, suas emoções, suas conquistas. Você tem que tomar mais cuidado. Nós encontramos a história de Sansão. Primeiro que Sansão, ele não é uma pessoa comum. Quando ele veio a este mundo, ele foi anunciado. Ele teve este privilégio. Manoá, seu pai, não tinha filhos. A mãe dele não tinha filhos. Mas Deus olhou para este casal e resolveu dar um menino para eles. A instrução de Deus era que ele não bebesse vinho, não tocasse em coisa morta e não fizesse nenhum tipo de corte de cabelo. Ele deveria deixar o seu cabelo do jeito que ele nasceu. Portanto, ele é conhecido como Nazireu, alguém completamente separado para Deus. Mas assim que Sansão, ele cresceu e se tornou um jovem, ele começou a passear entre as filhas dos filisteus e ele começou a passear entre as israelitas. E ele via que aquelas mulheres dos filisteus, elas estavam todas maquiadas, elas estavam com pendentes no nariz,
elas estavam com argolas, elas estavam sempre em festas, elas estavam sempre com roupa apertada, você sabe, aquela coisa de sempre, né? Então alguma coisa chamou a atenção dos olhos de Sansão. Sansão viu que as mulheres israelitas eram comportadas, se vestiam com muito compromisso para honrar a Deus, elas não tinham todas as maquiagens que tinham as filisteias. Então Sansão resolveu trocar a aparência pelo comprometimento. Sansão resolveu trocar a fidelidade por causa de uma imagem que agradava aos seus olhos. Ele via as mulheres dos filisteus e se agradava mais delas do que das israelitas. Mas isso vai custar muito caro para Sansão, porque a Bíblia diz que enganosa é a beleza, a formosura, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. A beleza verdadeira é a interna e não a externa. O que adianta um homem vistoso, bonito? O que adianta uma mulher vistosa, bonita? Mas se ambos não conhecem a Deus, não respeitam a Deus, não temem a Deus, não obedecem à palavra de Deus, toda a beleza deles se torna inútil. Mas a verdadeira beleza é servir e obedecer a Deus. Mas Sansão era muito teimoso. Ele sabia das instruções. O pai dele disse: não toque em coisa morta. Ele encontrou um leão e o matou. Muito bem, até aí está tudo certo, está tudo tranquilo. Ele matou o leão para se defender. Numa outra ocasião, ele vai passando na mesma região e lembra que ele havia matado um leão ali. E quando ele vai verificar, ele observa que na carcaça do leão há favos de mel. As abelhas fizeram ali uma colmeia de abelhas, fizeram o mel, e ele foi lá e tocou na coisa morta e comeu do mel. Ele não deveria fazer isso. Já começou errado. Tocou numa coisa morta. Mas vida que segue. Lá na frente, ele encontra essa mulher. Era uma filisteia. Ele tinha liberdade para se casar? Tinha. Olha o que o texto diz. Juízes 14:3. O pai e a mãe aconselharam. Há muitas filhas entre o povo de Israel. Ele tinha até 12 opções de tribo. Ele poderia escolher até 12 opções. Não quero casar com ninguém da minha tribo, ainda que seja de famílias diferentes. Ele tinha várias outras tribos, porque o povo de Israel era composto por tribo, mas ele não quis nenhuma que fosse temente a Deus, que tivesse compromisso com Deus. Ele resolveu escolher uma mulher completamente mundana, que não servia a Deus, que servia a ídolos, e foi o início da ruína da vida de Sansão. Muita gente que já leu este texto não sabe, mas o início da ruína na vida de Sansão, um homem de grande força, que tinha tudo para dar certo, começou aqui. Começou quando ele escolheu para si uma mulher que não era temente a Deus. Foi o começo da sua ruína, foi o começo da destruição. Daí para frente, nós sabemos que ele saiu escolhendo só mulheres que não eram temente a Deus, até que achou Dalila, a mulher que destruiu o homem mais forte que este mundo já viu. Portanto, você que é jovem, eu deixo esse conselho a você. Procure uma esposa entre as milhares de servas do Senhor que são temente a Deus, que estão na presença de Deus, para que você possa ser feliz e ter uma família abençoada. Eu tive este privilégio de esperar no Senhor, e o Senhor me deu uma esposa temente a Ele, fiel a Ele, e que tem sido uma bênção para mim. Há quase 17 anos de casado, nós temos passado muitas lutas, mas nós vencemos todas elas e estamos felizes, firmes na presença do Senhor.
Então, fica aqui esse conselho. Muito obrigado pelo seu like, compartilhe o vídeo e abençoe.